Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Quantas vezes nós perdemos a fé em Deus porque Deus não fez um milagre como nós queríamos? Mas cuidado, às vezes o verdadeiro milagre você ainda não viu. O verdadeiro milagre não era a cura daquela pessoa. Eu sempre tenho isso em relação ao Padre Léo. Padre Léo, todos nós rezamos pela cura do Léo. Quem não rezou pela cura do Léo? Todos nós rezamos. A gente apressadamente poderia dizer: a cura do Léo não aconteceu. Não aconteceu como nós pedimos. Concorda comigo? Ele não viveu, ele não sobreviveu ao câncer. Mas e o que aconteceu no coração do Léo durante o processo da doença dele? Você não acha que a sua prece chegou aos ouvidos de Deus e que Deus curou o Léo da melhor forma como ele precisava ser curado antes de deixar esse mundo? Minha gente, é muito relativo. Viveu 20, viveu 30, viveu 50, viveu 40. Nós somos muito apegados. Nós somos muito apegados à realidade concreta, carnal, material. O Padre Léo faz uma falta danada na evangelização do Brasil. Eu concordo. Faz falta na minha vida. Quantas vezes na minha vida eu desejei isso depois da partida dele? Muitas. Mas eu não posso me apegar ao meu desejo, às minhas necessidades. O tempo que ele viveu foi o tempo que Deus precisou dele aqui. E eu fico maravilhado de pensar que a nossa oração pode não ter surtido efeito do jeito como nós queríamos que surtisse, mas surtiu de outras formas. É muita pretensão nossa achar que Deus vai fazer o que a gente determinou. A maneira mais bonita que nós temos de rezar é entregando a Deus a situação e que agora Ele cuide. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos buscar o tratamento, nós vamos agilizar as nossas coisas, nós vamos dar entrada na documentação, nós vamos buscar os nossos direitos, nós vamos lutar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas vai chegar um momento em que nós vamos precisar deixar que a graça e a ação de Deus nos atinja como Ele decidiu. É muito cansativo, minha gente. Eu fico vendo isso na minha vida. Como muitas vezes é cansativo. E o processo se torna ainda mais cansativo quando eu quero ter tudo nas minhas mãos. Quando eu não sei delegar. Quando eu não sei confiar naquele membro da minha equipe. Pode observar como nós muitas vezes ficamos exaustos, cansados demais, porque nós insistimos em tomar conta de tudo. Nós não sabemos delegar. Não sabemos atribuir responsabilidade. Agora você já imaginou? Se até na nossa oração nós temos dificuldade de entregar a Deus? Coloca nas mãos dele. Você não sabe no que vai dar. É fé. Porque se você soubesse no que daria, aonde você chegaria, o que seria, você não precisaria ter fé. Ter fé é você colocar na mão do outro e você acreditar que ele vai fazer. Como ele vai fazer? Você precisa ter fé. Você vai confiar. Muitas vezes as nossas insatisfações são geradas ali. Quando nós entregamos a Deus o pedido, mas já damos a Ele um manual de instruções de como nós queremos que aquele pedido seja atendido. Deus não é uma bula de remédio que pode ser lida e pode ser facilmente compreendida. Deus é mistério. A revelação de Deus na história são indícios do que Ele é, para que a gente possa chegar a essa verdade. Mas Deus é preservado no seu mistério. A sua ação no mundo é sempre misteriosa. Aqui, agora, nesse momento aí, no seu coração, alguma coisa pode estar acontecendo. Algum milagre pode estar sendo realizado agora.
porque você resolveu deixar Deus agir. Pode ser que você esteja nervoso demais, preocupado demais com o que vai ser, com o que vai acontecer. Pode ser que você esteja desperdiçando muitas energias. Pode ser que você esteja rezando por uma pessoa e você esteja apavorado porque essa pessoa pode morrer a qualquer momento. Pode ser que você esteja com medo de perdê-la. Confie. Deus está do seu lado, não se sinta só nessa hora. O pior sentimento que nós podemos ter na vida é solidão, minha gente. E Deus quebra esse sofrimento, esse sentimento, cada vez que nós, de maneira madura, nos aproximamos dele, estendemos as mãos e acreditamos que ele sempre tem uma alegria para nos oferecer, um crescimento a nos proporcionar. É fé. É a oportunidade que nós temos de dar a Deus o direito de comandar a nossa vida, de nos ajudar neste processo de travessias, de andanças. Nós precisamos chegar lá. Deus quer a nossa maturidade, Deus quer o nosso crescimento. Mas para a gente chegar lá, nós precisamos segurar na mão dele, nós precisamos confiar que o lugar para onde ele vai nos levar é melhor do que o lugar onde a gente está hoje. Não tenha medo disso. Coloque-se nas mãos de Deus, coloque as realidades que você acha que estão pesadas demais sobre você, confie. É sempre bom a gente saber que alguém muito mais competente do que nós está cuidando daquilo que nós não sabemos cuidar sozinhos. Isto é Deus. Muito mais competente do que nós. Porque só Ele sabe o que verdadeiramente pode fazer feliz o nosso coração. E eu desejo poder lhe encontrar assim, nesse processo de luta. Cada um lutando no seu tanto, né? O seu canto, o seu tanto, naquela parcela de luta que a vida nos pede. A luta modifica, né? Há dias em que você vai ter que lutar contra você mesmo. Aliás, eu cada vez me convenço mais, se existe alguém que pode verdadeiramente nos destruir na vida, somos nós. Porque nós é que damos as regras. Nós é que ditamos as regras. Ah, padre, não é bem assim. Venha viver aqui em casa para ver. Não. Quando você vai para viver as regras com os outros, você leva as suas regras pessoais. É dessas que eu estou falando. Porque quando nós temos as regras particulares modificadas, de maneira que a gente esteja sempre agindo em benefício para o nosso crescimento, para as nossas superações, vai ser muito mais fácil lidar com as regras do grupo. É por isso que a conversão é, antes de qualquer coisa, um acontecimento pessoal. Depois você vai até ter repercussões sociais da conversão que você viveu. E que está vivendo, né? Que a conversão não termina. Mas este primeiro momento é pessoal. É Deus esbarrando na nossa história, de alguma maneira nos incomodando, né? Criando dentro de nós aquele incômodo bom, que é aquela sensação de inadequação, que vai dando a gente a oportunidade de fazer a purificação de tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre os outros, a maneira como nós nos interpretamos, né? É interessante como Deus modifica isso. Quem está dentro de um processo de conversão, na verdade, está modificando também a maneira como se compreende. Quantas vezes na vida você se interpretou de maneira tão fechada, tão mesquinha? Quantas vezes na vida você deixou de alcançar vitórias, de chegar a lugares mais distantes, porque você se interpretou fraco demais? Não é assim? Quantas vezes você se interpretou com desprezo? Quantas vezes você não acreditou em você? E isso é determinante. Deus modifica isso, né? Porque Ele coloca um otimismo, um amor próprio maior. Ele ilumina a nossa consciência de forma diferente.
E aí de repente a gente começa a ousar um pouco mais, a gente vai alcançando um pouco mais de coragem para vencer essas batalhas terríveis que nós precisamos vencer todos os dias. Há dias em que a gente precisa lutar um pouco mais, há dias em que a gente tem o direito do descanso. Mas você pode ter certeza que a dinâmica da luta não vai terminar. Ainda hoje mesmo, conversando lá em casa, né, a gente falava sobre isso. Como é difícil na vida a gente conseguir, a gente viver essa tranquilidade de você saber que você está fazendo a coisa certa. E é por isso que no momento em que a gente perde a estribeira, né, como a gente diz, né, quando você sente que você se deslocou do lugar em que você deveria estar, quando você abaixa a sua expectativa, ou quando você deixa de sonhar grande para você, quando você se reduz àquela pior parte que você tem, fica uma sensação de desconforto. E é aí que o processo de Deus em nós vai se acelerando cada vez mais. Quando você permite que essa inquietude gere uma atitude. Então tá bom. Eu olho para a minha vida, descubro que de vez em quando eu esqueço de quem eu devo ser, me nivelo por baixo, sou um ser humano qualquer, ajo de qualquer jeito, trato mal as pessoas, me perco do equilíbrio, me distancio do referencial de bondade que eu quero viver. E aí, no momento que você reconhece isso, você assume sua verdade e você constrói uma atitude que possa restaurar o que você estragou, que possa consertar o que você machucou. Porque é luta. Não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é fácil. Não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos. Tanto é que você se irrita com facilidade toda vez que alguém aponta um defeito seu. Não é verdade? É ruim mesmo. Alguém olhar para você e dizer, você faz isso mal, ou te ofender. Mas é horrível quando a gente está aprendendo alguma coisa, não é verdade? Quando você está num processo de aprendizado e o outro vem e desmoraliza o pouco que você já sabe. Ah, só isso que você sabe? É horrível. Toda vez que alguém toca na nossa fragilidade, é natural que a gente reaja com sofrimento. Agora, você não pode fugir disso. Se você tem dificuldades de ouvir os defeitos que você tem pela voz do outro, tenha coragem de ouvir pela sua voz. Olhe para você mesmo, não tenha medo disso. É você, é sua verdade, é seu projeto. Você não é outro. Por mais esforço que você fizer, você não vai ser outra pessoa. Por mais plástica que você faça, por mais que você queira mudar o seu rosto, o seu corpo, você não vai ser outra pessoa. A sua essência está aí, com defeitos, com possibilidades. Agora, a partir do que você é, pode nascer um ser humano grande. Isso não tenho dúvida. Quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso? Quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes, e ficaram bonitos, e ficaram viçosos no jardim humano. Por quê? Porque não tiveram coragem, não tiveram medo de ouvir pela própria voz os piores defeitos que têm. E eu desejo poder lhe encontrar assim, nesse processo de luta. Cada um lutando no seu tanto, né? No seu canto, o seu tanto, naquela parcela de luta que a vida nos pede. A luta modifica, né? Há dias em que você vai ter que lutar contra você mesmo. Aliás, eu cada vez me convenço mais, se existe alguém que pode verdadeiramente nos destruir na vida, somos nós. Porque nós é que damos as regras. Nós é que ditamos as regras. Ah, padre, não é bem assim. Venha viver aqui em casa para ver. Não. Quando você vai para viver as regras com os outros, você leva as suas regras pessoais. É dessas que eu estou falando. Porque quando nós temos as regras particulares modificadas, de maneira que a gente esteja sempre agindo em benefício para o nosso crescimento, para as nossas superações,
vai ser muito mais fácil lidar com as regras do grupo. É por isso que a conversão é, antes de qualquer coisa, um acontecimento pessoal. Depois você vai até ter repercussões sociais da conversão que você viveu e que está vivendo, né? Que a conversão não termina. Mas este primeiro momento é pessoal. É Deus esbarrando na nossa história, de alguma maneira nos incomodando, né? Criando dentro de nós aquele incômodo bom, que é aquela sensação de inadequação, que vai dando a gente a oportunidade de fazer a purificação de tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre os outros, a maneira como nós nos interpretamos, né? É interessante como Deus modifica isso. Quem está dentro de um processo de conversão, na verdade, está modificando também a maneira como se compreende. Quantas vezes na vida você se interpretou de maneira tão fechada, tão mesquinha? Quantas vezes na vida você deixou de alcançar vitórias, de chegar a lugares mais distantes, porque você se interpretou fraco demais? Não é assim? Quantas vezes você se interpretou com desprezo? Quantas vezes você não acreditou em você? E isso é determinante. Deus modifica isso, né? Porque Ele coloca um otimismo, um amor próprio maior. Ele ilumina a nossa consciência de forma diferente. E aí de repente a gente começa a ousar um pouco mais, a gente vai alcançando um pouco mais de coragem para vencer essas batalhas terríveis que nós precisamos vencer todos os dias. Há dias em que a gente precisa lutar um pouco mais, há dias em que a gente tem o direito do descanso. Mas você pode ter certeza que a dinâmica da luta não vai terminar. Ainda hoje mesmo, conversando lá em casa, né? A gente falava sobre isso. Como é difícil na vida a gente conseguir, a gente viver essa tranquilidade de você saber que você está fazendo a coisa certa. E é por isso que no momento em que a gente perde a estribeira, né, como a gente diz, né, quando você sente que você se deslocou do lugar em que você deveria estar, quando você abaixa a sua expectativa, ou quando você deixa de sonhar grande para você, quando você se reduz àquela pior parte que você tem, fica uma sensação de desconforto. E é aí que o processo de Deus em nós vai se acelerando cada vez mais. Quando você permite que essa inquietude gere uma atitude. Então tá bom. Eu olho para a minha vida, descubro que de vez em quando eu esqueço de quem eu devo ser, me nivelo por baixo, sou um ser humano qualquer, ajo de qualquer jeito, trato mal as pessoas, me perco do equilíbrio, me distancio do referencial de bondade que eu quero viver. E aí, no momento que você reconhece isso, você assume sua verdade e você constrói uma atitude que possa restaurar o que você estragou, que possa consertar o que você machucou. Porque é luta. Não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é fácil. Não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos. Tanto é que você se irrita com facilidade toda vez que alguém aponta um defeito seu. Não é verdade? É ruim mesmo. Alguém olhar para você e dizer, você faz isso mal, ou te ofender. Mas é horrível quando a gente está aprendendo alguma coisa, não é verdade? Quando você está num processo de aprendizado e o outro vem e desmoraliza o pouco que você já sabe. Ah, só isso que você sabe? É horrível. Toda vez que alguém toca na nossa fragilidade, é natural que a gente reaja com sofrimento. Agora, você não pode fugir disso. Se você tem dificuldades de ouvir os defeitos que você tem pela voz do outro, tenha coragem de ouvir pela sua voz. Olhe para você mesmo, não tenha medo disso. É você, é sua verdade, é seu projeto. Você não é outro. Por mais esforço que você fizer, você não vai ser outra pessoa. Por mais plástica que você faça, por mais que você queira mudar o seu rosto, o seu corpo, você não vai ser outra pessoa. A sua essência está aí, com defeitos, com possibilidades. Agora, a partir do que você é,
pode nascer um ser humano grande. Isso não tenho dúvida. Quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso? Quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes, e ficaram bonitos e ficaram viçosos no jardim humano. Por quê? Porque não tiveram coragem, não tiveram medo de ouvir pela própria voz os piores defeitos que têm. Quando uma vez bateram na porta da minha casa e disseram assim: é aqui que mora o seu Natinho? E eu disse: é. O que você é dele, menino? Ele é meu pai. Aí o senhor virou e falou assim: pois é, seu pai bebeu demais, ele está caído lá no centro da cidade. Alguém precisa buscar. Eu me lembro que meu coração de menino naquela hora sofreu um golpe. Meu pai era alcoólatra, a gente sabia disso, mas ele ainda não tinha vivido aquela experiência tão trágica de não conseguir mais voltar para casa. E o pior, lá no centro da cidade, meu pai era um homem conhecido, um construtor famoso, bom de serviço, como dizia todo mundo lá. Fui eu, minha mãe, meu irmão. Me recordo como se fosse hoje. Havia chovido, meu pai ainda sujo do trabalho. Era um sábado à tarde, tinha trabalhado a manhã inteira. Passou num boteco, ficou bebendo, não teve força de voltar para casa. Estava na sua bicicleta, caiu, ficou ali, na sarjeta. Havia chovido e ele estava misturado naquela lama que fica entre a calçada e a rua. Quando eu olhei meu pai daquele jeito, sabe? Fiquei pensando. Naquela hora, o que o meu coração de criança conseguia sentir era vergonha, só. Medo de que algum coleguinha meu pudesse passar, ver meu pai daquele jeito. Hoje, depois de tanto tempo já passado, depois de tanta história já vivida, eu consigo identificar que o que naquela hora eu sentia não era vergonha, era indignação. Indignação. Porque a gente fica indignado quando a gente vê a pessoa certa no lugar errado. Todo mundo é a pessoa certa. Eu não acredito em pessoa errada. Eu acredito que a gente possa assumir erros, esquecer quem a gente é, mas a pessoa certa a gente sempre é. Porque enquanto nós estivermos no impulso do Espírito Santo, na força de sermos filhos de Deus, mesmo que no pecado, nós somos a pessoa certa. Por isso que você não tem o direito de desistir de você. Mas quando a pessoa certa está no lugar errado, a gente corre o risco de esquecer que ela é a pessoa certa. E aí a gente julga pela situação. E o que eu mais sentia vontade de fazer era retirar o meu pai dali logo, para que nós pudéssemos dar um banho nele, para que ele pudesse voltar a ser o meu pai. E às vezes a vida é assim. Nós também estamos caídos em tantas sarjetas por aí. E o pior, caídos sem alguém que possa vir nos ajudar a sair. Ou pior ainda, quando vemos aqueles que a gente ama
caídos na sarjeta e não temos a coragem de ir lá desafiar a nossa vergonha, o nosso medo, para dizer no ouvido dela: você é a pessoa certa, mas está no lugar errado. Quem disse que você nasceu para ser assim, objeto dos outros, objeto do prazer dos outros? Quem disse que você nasceu para ser isso? Quem disse que você nasceu para ser drogado? Quem disse que você nasceu para ser esse alcoólatra que você está sendo, para destruir a sua vida, destruir a vida de quem você ama? Quem disse? E eu me recordo que quando eu fiz essa música para Adriana, eu me lembrei da oportunidade que eu vi meu pai caído daquele jeito, mas que pena, eu ainda não sabia cantar. Eu ainda não sabia fazer música, eu ainda não sabia pregar, eu ainda não era padre, eu nem imaginava que um dia eu seria padre. Por isso que depois que eu assumi o meu sacerdócio, eu não me canso de pregar contra o álcool, eu não me canso de pregar contra a droga, eu não me canso de pregar contra a prostituição. Sabe por quê? Tudo isso doeu em mim. Não aprendi nos livros, não. Doeu dentro da minha casa, com irmãs prostituídas, com irmãos drogados, com pai alcoolizado. E se hoje eu tiver força para lhe convencer, eu quero. De que você não nasceu para viver isso que viveram os meus irmãos. Que você não nasceu para se curvar a todo esse processo de destruição que essa sociedade traz, socializa, nos entrega, como se nós fôssemos um depósito de lixo, como se nós não tivéssemos inteligência para escolher, como se nós de fato estivéssemos prontos para morrer. Porque se a estrutura não é santa, eu tenho que santificá-la com a minha vida, eu tenho que santificá-la com o meu testemunho, porque se o mundo ainda não é santo, eu não tenho o direito de dizer que eu não serei também. Ao contrário, quanto maior for a presença do pecado, do diabo, das estruturas pecaminosas no mundo, maior tem que ser a nossa reação de homens e mulheres de Deus, porque nós não podemos nos curvar, mas nós temos que estar atento a todas as sarjetas da vida. Primeiro, para que a gente se levante dela. Depois, a gente tenha força de buscar aqueles que ainda não conseguiram sair. Porque cada vez que nós convencermos uma pessoa a se levantar das sarjetas da sua vida, sejam elas dos afetos, da realidade prática, concreta, de alguma forma o Espírito Santo estará santificando o mundo em nós e a partir de nós. Padre Fábio, estou me sentindo muito sozinha, tenho uma família maravilhosa, mas estou me sentindo mal. E isso não faz parte da minha pessoa. Eu acho que eu estou nesse momento achando que todos falam de mim, que todos me desejam mal, que todos sentem inveja das coisas que eu consigo, choro todos os dias, fico nervosa com qualquer coisa, penso besteiras na minha cabeça e não consigo mais ir para a faculdade cursar direito que eu estava fazendo. Me ajude. Meu nome é Larissa, tenho 20 anos. Tá vendo? O sintoma da Larissa é um sintoma já muito comum nos dias de hoje, que é essa ansiedade, insegurança, medo. Tudo isso decorrente, de um jeito de viver muito para fora. Claro que existem quadros assim que você precisa encaminhar, vamos ao médico, vamos ver o que está acontecendo com a gente, pode ser que esteja faltando lá uma substância física, química, que provoque o bem-estar. Isso é outro caso. O que estou dizendo é dessas inseguranças que nós estamos criando, que nós estamos mergulhados nelas e que estão dificultando demais os nossos convívios, minha gente. Uma coisa é certa, a vida nunca foi fácil. Eu não tenho essa ilusão de pensar que hoje é mais difícil do que foi ontem. Agora há um fato inegável.
O mundo ficou muito modificado de 30 anos para cá. A comunicação mudou radicalmente o mundo. E isso gerou muitas consequências em nós. Uma delas é essa insegurança, esse medo. Nós temos medo. A palavra que hoje caracteriza muita gente é medo. Nós temos medo de que vamos perder o outro. Nós temos medo de que o outro não vai ficar a vida inteira ao nosso lado. Nós temos medo de não dar conta. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo de sentir medo. Sabe, minha gente, toda vez que nós decidimos por fazer uma experiência de Deus, a gente precisa entender que Deus vai mexer nisso tudo. Que Deus vai começar a mexer nas estruturas da nossa vida para que a gente tenha, primeiro, consciência de que não podemos ser assim. De que nós estamos vulneráveis a ser assim. Nós estamos vulneráveis porque nós estamos mergulhados neste mundo assim. Mas nós podemos fazer uma experiência nova. Dentro aí da sua casa, dentro do seu quarto, aí na sua solidão, hoje você pode escolher por uma vida nova. Você não está condenado a viver a vida de todo mundo. Hoje você tem a oportunidade de ser tocado por essa força de Jesus, por esse impulso de Jesus, por essa graça que Jesus nos oferece, para provocar dentro de você uma revolução. Essa transformação interior que se chama conversão. Hoje eu quero olhar para o mundo com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de esperança e com um pouco mais de disposição. Não quero permitir, não quero admitir de jeito nenhum, eu não quero admitir que eu tenha que morrer com os defeitos que tenho hoje. Eu tenho a possibilidade de olhar para as minhas misérias e atravessar esse mar. Eu tenho a oportunidade de chegar do outro lado muito melhor do que eu estou aqui hoje. Porque Deus quer isso de mim. Deus quer isso de você. Pode ser que você também esteja mergulhado em muitas dificuldades, em muitos desânimos. Pode ser que você também hoje se sinta sozinha. Pode ser que você já não esteja nem se suportando mais. Pode ser que você esteja com dificuldade de se amar. Pode ser que você esteja com dificuldade de se cuidar. Dê uma oportunidade a Deus. Faça valer a sua religião. Que ela não seja mais um código de obrigações, não. Permita que hoje sua alma seja visitada por essa certeza. Deus ainda lhe quer. Permita que o novo de Deus hoje venha dar um banho, venha lavar tudo aquilo que é velho dentro de você, que não está mais servindo para nada. Não velho, né? Tudo aquilo que está estragado, porque o velho eu quero permanecer, eu quero que muita coisa antiga fique dentro de mim. O que está estragado, permita que o novo de Deus venha substituir tudo aquilo que está danificado em você. Permita que hoje Deus venha renovar os seus sonhos. Permita que hoje Deus venha renovar as suas esperanças. Permita que hoje Deus venha cuidar de você. Permita que hoje o amor de Deus possa encontrar o seu coração e fazê-lo sentir novamente a satisfação de ser quem você é. Porque quando Deus entra na nossa vida, é a primeira coisa que Ele faz. Ele nos dá motivos para a gente sorrir. Satisfação de ser quem a gente é. De você olhar-se. Reconhecer-se miserável, mas ao mesmo tempo satisfeito com o que você está fazendo com todas essas misérias. Que você está administrando bem. Que o seu trabalho está sendo frutuoso. E que porque esse trabalho está sendo frutuoso, a graça de Deus está encontrando muita oportunidade de crescer em você. Que Ele lhe acompanhe. Que Ele lhe abençoe. Que Ele lhe faça ter condições de jogar fora tudo o que definitivamente não precisa mais continuar. Padre Fábio, por que Moisés fez tanto obedecendo a Deus e não recebeu a terra prometida? Foi falta de misericórdia de Deus? Não, porque talvez seja o destino de todo profeta mesmo, né? Morrer sem ver a consequência da missão, né?
Nem sempre a gente vai ver o que a gente plantou. Nem sempre a gente tem a oportunidade. Às vezes Deus nos dá até uma colher de chá, né? Como se diz lá em Minas, né? A gente vê um ou outro resultado daquilo que a gente faz, e é bonito, a gente se sente até motivado. Mas no contexto dos grandes profetas, eles não viam quase nada. Moisés recebeu aquela missão de libertar o povo do Egito, e ele passou por todo aquele processo de fazer o povo permanecer na esperança, mas não chegou lá. O povo chegou, mas Moisés não. Com isso Deus nos mostra muita coisa interessante, né? Porque na verdade o papel do profeta é manter a chama da esperança. Gente, é muito interessante quando você percebe que a pessoa vai perdendo a esperança. É muito interessante a gente ver as consequências desastrosas que a falta de esperança tem na vida da pessoa. Ali no contexto de Moisés, ele precisa fazer o povo andar, ele precisa fazer o povo chegar. E é a sua palavra, é o seu testemunho, é ele estando à frente o tempo todo. E você tem ali, se você pega a Sagrada Escritura, você vai ver tudo o que isso significou na vida de Moisés, todas as dificuldades que ele enfrentou. Quando o povo começou a construir as suas idolatrias e ele precisou reorientar o povo na fé, quando ele exerceu o seu papel sacerdotal no meio do povo, né? E em cada tempo daquele processo de passagem, ele precisava ser para o povo que o povo precisava que ele fosse. Ele exercia o papel de ser essa presença que não deixava morrer a esperança. Hoje eu fico vendo, depois de milhões e milhões de anos, né, em que nós estamos vivendo esta mesma travessia, porque a Terra Prometida, ela é uma metáfora muito bonita de tudo aquilo que a gente espera na vida. Para o povo de Israel, essa Terra Prometida era uma localização geográfica, porque eles não tinham lugar. Um povo que não tem lugar é um povo que não tem identidade. É como se o inimigo, alguém viesse e tomasse a sua cidade e ela deixasse de ser sua. Você fosse expulso da sua casa, expulso da sua terra e levado para ser escravo num outro lugar, numa outra cidade. Foi justamente isso que aconteceu com o povo. O povo precisava da terra. A terra é que daria a identidade a esse povo. Tudo bem, é uma geografia, é um lugar a ser chegado. Mas o interessante é a gente pensar que a Terra Prometida se desdobra e depois ela deixa de ser apenas uma localização geográfica. Buscar a Terra Prometida, hoje para nós, é buscar o lugar que Deus preparou para que eu seja. Digamos que eu estou em processo de êxodos, de travessias, para chegar a ser o Fábio que eu posso ser. Corro o risco de morrer sem ter sido. Então Moisés não chegou a pisar a Terra Prometida, mas você pode ter certeza que no sonho e na esperança, Moisés foi o primeiro a pisar naquela terra. Isso é o bonito. Não precisa da materialidade, não precisa do chão. Moisés já conhecia a Terra Prometida e foi por isso que ele se pôs a caminho, mas morreu antes de ver o lugar. Mas ele já tinha visto tanto nos seus sonhos, nas suas esperanças, que pisar no lugar já não era tão necessário mais. Porque na verdade, o processo de Deus em nós nem é tanto chegar, mas é como a gente chega. É igual quando a gente vai ver um filme, um romance, não é? Todo mundo já sabe como termina, não é? O mocinho sempre vai ficar com a mocinha e termina assim bonito, todo mundo chorando no final. Porque o importante não é o que acontece, é como acontece. O mais importante não é chegar, mas é como eu chego. E cada vez mais eu descubro isso. Às vezes eu tenho num primeiro momento, eu tenho a ilusão de que o mais bonito é chegar no lugar para onde eu estou viajando. Mas se de repente eu começo a abrir os olhos, eu vou perceber que a viagem, ela é tão encantadora, ou às vezes até mais encantadora do que chegar. Se tivesse um jeito de chegar sem ter que ir, não é? Quando eu estou cansado demais e eu tenho que viajar muitas vezes, eu falo, meu Deus, se tivesse um jeito de chegar sem eu ter que ir. Mas muitas vezes o ter que ir é melhor do que eu chegar. E na promessa da Terra Prometida, o bonito de tudo não é chegar até a Terra Prometida, mas é o que Deus vai fazendo dentro do nosso coração à medida em que a gente sonha com a Terra Prometida. O desejo sobrevive da ausência.
Porque na hora que você tem aquilo que você desejou, cessou, não é assim? É igual a roupa que é bonita na vitrine, mas na hora que você veste ela não é tão bonita assim como estava na vitrine, porque já é sua. E é engraçado porque a experiência de Deus na nossa vida, ela funciona assim. Eu me lembro que uma vez eu escrevi um texto contando de um carrinho que eu tinha vontade de ter, o Pegasus, né? Um carrinho lindo que ficava na vitrine, e que eu sempre tinha vontade de ter aquele carrinho para mim, só que eu era pobre. E o Pegasus era um carrinho caro demais para um filho de pedreiro. Então eu ficava na vitrine sonhando, imaginando como seria o ronco daquele carro. Ele era de controle remoto, como seria brincar com aquele carro. E eu nunca tive. Mas o que eu compreendo desse desejo de criança? Eu ficava na vitrine e era justamente por não conseguir ter aquele carrinho que eu o achava tão encantador. E ainda no texto que eu escrevi lá do meu primeiro livro, Tempos, Saudades e Esquecimentos, aí eu dizia que olhar um carrinho na vitrine para uma criança é como uma experiência religiosa. Porque eu olho o carrinho e eu não tenho possibilidade de tê-lo. E Deus, nós o amamos assim, sem poder possuí-lo. O dia que a gente tiver a pretensão de possuir a Deus, Ele deixa de exercer o seu poder sobre nós. Porque o seu fascínio consiste justamente em nunca se deixar aprisionar por nós. Deus é imanência, mas Ele é também transcendência. Eu olho para Ele e o admiro, como São Paulo diz. A gente vê agora como que em partes, mas a gente só vai ver essa totalidade na eternidade. E a esperança da terra prometida está totalmente, tudo isso que nós estamos falando, está diretamente ligado à terra prometida, de nós nos colocamos a caminho para chegar a um lugar que a gente não chega nunca. Por quê? Este lugar não é para ser chegado, este lugar é para motivar a vida. E ele muda de figura. Essa terra prometida vai ganhando novas faces. Ninguém fica procurando a mesma terra prometida a vida inteira. O sonho de Deus na nossa vida, Ele modifica, Ele vai ganhando novas faces. E é bonito que seja assim, porque é por isso que a gente não para. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, pode experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, a comparação. Cada vez mais, o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então são exercícios mesmo, é um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. É igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade.
uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. A gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo, precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, né? Para um carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, isso. né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... É uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Né? E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos. Eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas. Mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontre esse equilíbrio, esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só, ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes,
meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito. Ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram: como é que você suportou ficar lá? Ele falou: foi tranquilo, eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse: mas como? Lá nem música existe. Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado, a não ser a satisfação. Apesar de tantas dificuldades, a gente poder sorrir e dizer: a vida está valendo a pena, porque a minha cabeça está me ajudando a fazer valer a pena. Às vezes, a busca pela salvação, a busca pela vida saudável, vai exigir de nós caminhos muito difíceis. Reformulações, reinterpretação do papel do outro na nossa história. E quando nós não fazemos isso, nós vamos ficando cansados. E nós não sabemos por quê. Quantas vezes você identificou isso? Não conseguia identificar o que doía, mas você sabia que doía e muito. E que aquela dor estava provocando em você uma inimizade interior, que não é com o outro. Não, você estava se sentindo seu inimigo. Você estava se sentindo como que criando com você mesmo uma péssima relação. Às vezes, gente, dependendo do grau que isso fica dentro de nós, a ponto de nós queremos tirar a vida. Eu espero que não sejam muitos. Em algum momento da sua vida você já pensou em desistir? Você pensou que a morte seria a melhor solução? Eu já. Por que a gente pensa isso? Porque nós esgotamos as nossas reservas. Nós esgotamos a nossa serotonina, nós esgotamos a nossa dor, nós esgotamos todas as químicas do bem-estar, os nossos estilos de vida, as nossas rotinas cansativas, os nossos relacionamentos desgastados. A gente não percebe que o nosso óleo está se esgotando. E a gente não tem a sabedoria de parar e de abastecer antes que chegue a escuridão. Pode ser que eu esteja falando com você que está neste momento esgotada. Como eu tantas vezes estive. Quantas vezes eu fiquei esgotado emocionalmente. E eu precisava reconhecer que o que estava acontecendo comigo era um fruto natural provocado por escolhas infelizes. Não espere que escolhas infelizes lhe façam ficar feliz. Não espere que escolhas infelizes lhe façam ficar feliz. As escolhas infelizes não geram outra coisa em nós senão desilusão,
desconforto, aquela sensação ruim de que você não está morando do jeito certo em si. Quantas vezes o seu esgotamento foi provocado porque você assumiu a sua família, você assumiu os problemas da sua família e você não aprendeu essa lindeza evangélica que é você se diferenciar. Não para se sentir melhor que ninguém, é para distribuir as responsabilidades de um jeito justo e certo. Eu amo a minha família, eu amo os meus irmãos, mas eu não sou responsável pelos problemas deles. Eu posso ajudar, mas eu não posso carregar eternamente. Às vezes aquela pessoa está muito fragilizada e nós vamos lá com todos os recursos, mas ela precisa reagir. Porque às vezes a nossa ajuda provoca a acomodação. Quantas vezes, minha gente, dentro das nossas casas, nós estamos exaustos, porque nós não aguentamos mais carregar as pessoas nas costas. Nós queremos que elas parem de beber. Nós queremos que elas parem de usar a droga. Nós queremos que elas saiam daquela prostituição socializada que tanto destrói a vida delas. Mas elas não querem. Elas não fazem a mesma escolha. E nós vamos assumindo aqueles fracassos como nossos. E nós vamos dividindo o nosso óleo e daqui a pouco nós não temos mais para continuar a estrada. Quantas vezes você está esgotado, destruído emocionalmente? Quantas vezes? E você que oferece a tantos não tem a quem buscar. Em quem buscar? E aí você descobre. Que solidão. Mas não reclame. Fique, como eu sou sozinho, não. Faça a sua busca. E pare de dar aquilo que você não tem. Faça o enfrentamento com as pessoas. Muitas situações só serão resolvidas mediante a experiência do enfrentamento. Que é aquela formalização do problema. Que às vezes nós vivemos problemas sem formalizá-los. Nós não falamos sobre eles, nós não pontuamos, nós não colocamos a verdade na mesa. Nós vamos só atropelando. E de vez em quando nós gritamos. Mas gritar não é enfrentar. Gritos momentâneos, histerismo, crises de agressividade não são enfrentamentos. Enfrentamentos é quando você veste a sua melhor roupa, convida aquele que é o problema para jantar. Pode ser na sua casa mesmo. Tranquilidade, os olhos. Pois é. Vamos distribuir aqui o que é meu, o que é seu. Eu não sou obrigado a levar sobre mim as suas insatisfações. Eu não sou obrigado a aguentar a sua ira. Se você é uma pessoa infeliz, resolva-se. Eu não vou ser o lugar, o receptáculo da sua infelicidade. Porque eu estou aqui tentando ser feliz. E a sua infelicidade sendo jogada sobre mim o tempo todo é um obstáculo à minha felicidade. Eu tenho uma vida só. Eu quero viver bem a cada dia. Então eu quero lhe dizer que a partir de hoje eu não serei mais o receptáculo da sua ira, da sua infelicidade. Eu estou com você para o que precisar. Desde que aquilo que você precise seja de fato um elemento essencial para a sua mudança. Eu não vou continuar fazendo a manutenção da sua infelicidade. Eu não vou continuar apagando os seus incêndios. Eu não vou continuar fazendo por você aquilo que você precisa fazer. Porque eu também tenho os meus incêndios pessoais a serem apagados. Eu não vou ficar pagando as suas dívidas enquanto você gasta irresponsavelmente.
Eu também tenho os meus sonhos a serem realizados. E muitas vezes eu pisei em cima dos meus sonhos porque você foi irresponsável e julgava a sua irresponsabilidade presente. Eu não farei a manutenção daquilo que em você é doentio. Eu não vou pagar a fatura da sua imaturidade emocional, porque eu não tenho obrigação. Embora nós tenhamos o mesmo sangue, embora estejamos casados, embora sejamos irmãos uns dos outros, eu não tenho a obrigação de ficar pagando aquilo que você não pagou diariamente. Isso, enfim. E com serenidade, sem gritar, mas com autoridade. Eu sei que na cabeça de muitos de nós a autoridade é grito, não. Autoridade é firmeza na voz, é decisão. Quando o outro percebe que nós estamos decididos a não ficar dividindo mais o nosso óleo e ficando no meio do caminho como ele fica, ele tende a acordar. E muitas vezes os mecanismos doentios são mantidos por nós. O outro só dança, mas quem está tocando a flauta somos nós. Eu sei que é cruel. Você acha que é fácil para mim? Quantas vezes eu precisei admitir isso? Que para muitas pessoas que dizem me amar, eu não passo de um caixa eletrônico. E com o tempo eu fui perdendo a culpa em dizer não. Não tem obrigação. A vida é sua. Eu também não tive oportunidade. Eu busquei por elas. Por que você não pode buscar? Você não é doente. E se você está inventando doença para se livrar, porque isso também é comum. Algumas pessoas ficam inventando doenças para poderem ser eternamente cuidadas, eternamente socorridas durante o processo. Olha, eu estou a caminho e o meu azeite está terminando. Eu estou aqui, mas o meu azeite não dá para ir até ali na frente. Por favor, pelo amor de Deus, eu estou muito doente, me ajude. Não. Somos. Não devemos, em hipótese alguma, fazer a manutenção da preguiça alheia. Não podemos, em hipótese alguma, assumir esse papel desconfortável de ficar pagando a fatura da imaturidade dos que não querem crescer. Tem o mesmo sangue que você? Tem. Mas às vezes não tem amor nenhum. Não tem vínculo. Só lhe enxergam como um lugar para a satisfação de desejos, de necessidades, de carências. Às vezes você passou a ser um objeto há muito tempo. E isso não é dignidade. Isso não é cristão. Não é o que Deus pede de nós. Definitivamente não é o que Deus pede de nós. Eu sei que às vezes nós fomos criados assim, para oferecer o que não tem. Deus não pede isso de nós. Sejamos solidários, sejamos amorosos, mas nunca percamos de vista que antes de oferecermos aos outros, nós precisamos oferecer a Deus. E que não é justo, em hipótese alguma, dar o que não temos mais. Busque as suas reservas. Intensifique a sua vida espiritual para você continuar tendo a alegria de ser quem você é. E quando o outro realmente precisar da sua ajuda, você ter
condições de ajudar. E sem sentir que para ajudar você precisou entregar a você. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.